para quem tá chegando agora. Essa aula vai ser bem específica para eu comentar um pouquinho do meu processo de vendas de serviços de marketing digital. Então, até estava conversando com a Carol aqui, que também trabalha na área, né? Que acredito que quem trabalha como social media ou que venda serviços de marketing digital, seja criando site ou até conteúdo, vai poder pegar muito do que eu falar e até se inspirar mais, né? Mas acredito que algumas coisas que eu vou falar... Oi, Vládia, boa noite, tudo bem? Muitas coisas do que eu for falar vai acabar também servindo para vocês talvez terem algum insight, né, e até terem ideias, tá? E aí o foco eu vou realmente trabalhar muito em cima da minha trajetória, vou contar como que eu prospecto os meus clientes, que tipo de retorno que eu tenho. Eu posso também trazer no final, se vocês quiserem ir colocando, eu vou pedir para vocês ir colocando no chat as dúvidas durante que eu for falando, que no final eu abro aqui. E aí quem quiser também falar no final do microfone não tem problema. Mas só pra ficar mais organizadinho mesmo, né? E vocês também podem colocar dúvidas específicas, mas bem focadas nisso, em vendas, principalmente esse processo de vocês de serviços de marketing digital e tudo mais, tá? E também, pra quem chegou agora, eu vou gravar esse encontro, tá? Então, só tô avisando, porque às vezes a pessoa não quer ficar com a câmera aberta, quer ficar aí mais à vontade, mas fiquem realmente à vontade, tá? Porque a gravação acaba pegando mesmo só eu falando e os slides. E no final, eu também sempre corto, né, as dúvidas de vocês, né? Porque quem não tá aqui, né, não precisa ver o que vocês falaram, né? Só deixa o conteúdo mesmo da aula pra não expor ninguém, tá? Então, podem ficar à vontade. E já vou começando, tá, gente? Deve ter gente que vai entrar depois, mas só pra gente poder ir agilizando, também não ficar muito tarde pra vocês que estão aqui. Pra quem não me conhece, eu sou a Tatiana, da agência Plan. Já trabalho nessa área de marketing digital, acho que quase há 10 anos. Eu me formei em jornalismo, vou até compartilhar aqui minha tela com vocês pra mostrar um pouquinho mais da minha trajetória, vocês me conhecerem, né? E vou falar também um pouquinho dessa aula específica, né, que a gente tá tendo aqui, né? Então, eu sou jornalista e publicitária, me formei na Universidade Federal Fluminense e também sou formada em radialismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí foi como eu comecei, a minha formação foi toda muito focada em marketing digital. Já gostava de internet, então eu já estagiei muito nessas áreas de internet ao longo da faculdade. E trabalhei durante mais de 5 anos no Sistema Globo de Rádio, mas na área específica de marketing digital. Eu fazia conteúdos para as redes sociais. E aí, depois que eu comecei a fazer o meu MBA de marketing digital, né? Depois que eu entrei para fazer minha especialização em marketing digital, que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, eu decidi abrir a Agência Plan, que é a minha agência de marketing digital, que eu presto serviços de marketing digital para outros clientes. Hoje em dia eu estou concentrada muito no ramo da educação, mas também já tive clientes de diferentes setores. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória para vocês, tá? Já tive clientes de diferentes setores. E hoje em dia a gente também foca muito em cursos, capacitação, né? Muito focada também em conteúdo, consultorias, mentorias. Tem até alguns alunos meus aqui, né? Que já participaram de algumas aulas minhas e até de mentorias. E hoje o meu maior foco é esse, mas eu também tenho os clientes. Então hoje eu vou trabalhar muito explicando para vocês a minha metodologia específica aí de prospecção de clientes, tá? E aí, quando eu comecei na agência Plan, né, e eu já vou entrar um pouco, a minha trajetória vai também contextualizar muito a estratégia de vendas que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Eu, quando comecei, né, abri a agência, né, eu não tinha cliente nenhum, eu tava do zero, mas eu tinha uma sócia, que era uma grande amiga minha, ainda que é a Júlia, né, e a gente meio que somou forças para levar os serviços de marketing digital. A gente, inclusive, trabalhou juntas no Sistema Globo de Rádio para outras pessoas, outros empreendedores e tudo mais. Então, a gente ficou mais ou menos uns 3 meses se estruturando. E o que eu digo de se estruturar era criando o nosso logotipo, criando a nossa marca, definindo quais eram os serviços que a gente queria oferecer para o nosso público. A gente não tinha clareza do público, tá? Eu acho que é legal falar isso, porque a gente vive uma era que as pessoas falam muito de encontrar seu nicho. Eu acho muito importante, mas quando a gente começou, a gente não tinha essa clareza. A gente só tinha clareza do que a gente queria trabalhar, que era o que a gente sabia fazer. Então, acho que o ponto muito importante é vocês já se concentrarem
em focar em coisas que vocês sabem bem, porque isso já vai ajudar muito e vai ficar muito claro para vocês quando eu focar na metodologia aqui que eu tô trazendo para vocês, né? E aí, o primeiro ponto é, o que eu fazia bem? O que eu era reconhecida dentro da minha área de atuação, e que eu já fazia bem, assim como minha sócia Júlia, que a gente podia oferecer para os nossos clientes. A gente criou uma apresentação de PowerPoint super bonitinha, contando a nossa história, nossas trajetórias, e a gente fez o nosso site para mostrar isso para as pessoas. Então, para quem está começando, eu sempre recomendo que tenha, assim, um site para vocês apresentarem a história de vocês, mesmo que vocês não tenham cliente ainda, isso é muito importante. E crie uma apresentação institucional. Pegue um modelo de slide, não precisa ser nada muito incrível, mas que conte a história de vocês, porque o grande diferencial de vocês na venda vai ser a história de vocês, tá? E isso vai ficar claro ao longo aqui da aula, tá? Então, o primeiro ponto já seria esse, ter muito claro os serviços e trabalhar essa história ali num conteúdo. Primeiro uma apresentação, se possível um site e, claro, as redes sociais, que vão entrar com uma grande vitrine pro que vocês fazem. Mas eu já quero deixar claro aqui, tá? As redes sociais, elas não me trouxeram e ainda não me trazem a maioria dos meus clientes de serviços. As redes sociais me trazem muito alunos, me trazem muito conteúdo, gente interessada nas minhas mentorias e tudo mais. Mas para prestação de serviço, o grande diferencial é a prospecção que eu vou falar aqui para vocês como eu faço, tá? Então, qual foi a grande chave da gente? A gente ficou esses 3 meses aí se preparando, tá? Vou até interromper o compartilhamento para vocês me verem. E nesses 3 meses, né, a gente começou a compartilhar para as pessoas que eram próximas da gente, os nossos amigos, os nossos familiares, né, e as pessoas que já conheciam o nosso trabalho, o nosso projeto, né. A gente falava, né, o quanto a gente estava amando o que a gente estava fazendo. Eu ainda não tinha saído do meu outro emprego, mas eu já conversava muito, inclusive, com os meus colegas de trabalho desse novo plano que eu tinha, o que era a agência Plan, como que ela funcionava e tudo mais. Então, isso já foi um processo muito importante, porque a gente já meio que gerou um encantamento nas pessoas próximas a gente. Então, as pessoas que já conheciam o meu trabalho começaram informalmente a falar deles para os amigos e para as outras pessoas próximas. Então, isso já gerou um burburinho interessante. E aí vem a história do nosso primeiro cliente. A Júlia, que era minha sócia na época, ela começou também, assim como eu, fazer esse trabalho de não com foco em vendas. A gente falava porque era a nossa história, a nossa trajetória. E a gente contava isso para as pessoas, né? E compartilhava o que estava acontecendo e tudo mais, né? E aí, nisso, o pai da Júlia tem ainda uma concessionária de carros, né? E estava precisando justamente de alguém para fazer o marketing digital deles. O que englobava isso, tá? Eles precisavam de criação de artes para as redes sociais, conteúdo para as redes sociais e tudo mais, né? E pelo fato, né, de ser a filha dele, claro, né, e ele saber que ela já estava nesse movimento, ele também estar precisando disso, porque o que eu também acho muito importante que vocês tenham consciência, a nossa área de marketing digital é uma área que tem muitas pessoas que não sabem direito como funciona e precisa muito dos serviços, principalmente agora com a pandemia, né? A gente está tendo aí uma grande explosão, né, das possibilidades digitais, das pessoas precisando se atualizar nesse momento, né, para poder realmente se conectar com o público, com outras pessoas. Então, um grande ponto fundamental aí de vocês é entender já que tem muita gente que precisa dos serviços, inclusive próximo de vocês, na rede de vocês, tá? Que precisa e às vezes nem sabe que precisa. E você falar sobre isso, contando a sua história, já ajuda muito as pessoas a abrirem essa consciência e esse radar de que, peraí, tem alguma coisa que pode ser útil no trabalho que eu já conheço e já confio. No caso, o pai da Júlia, né, confiava na filha dele, sabia o quanto ela se dedicava e também me conhecia. E aí foi quando ele convidou a gente para fazer o marketing digital, mas a gente já era paga para fazer isso. Não foi um trabalho, isso eu acho muito importante dizer, de permuta, de olha, eu vou fazer de graça para você conhecer. Não, a gente fez uma proposta de trabalho e nem foi o pai dela, a gente levou para a empresa dele, então ele tinha um gerente na época que viu a proposta, negociou com a gente o valor, então a gente pesquisou os valores no nosso mercado, a gente pegou orçamento com outras agências para entender quanto essas agências estavam ali cobrando e fez essa apresentação e aí tudo bem, a gente começou a fazer a prestação de serviço, mas foi um teste muito real, porque a gente recebia, a gente tinha toda a burocracia resolvida e começou a fazer esse trabalho específico, né?
E aí, o que aconteceu nesse processo, né? A gente também continuou falando para os nossos amigos das nossas conquistas, né? Do quanto que a gente já tinha conseguido o primeiro cliente e tudo mais. E essas pessoas próximas também, indiretamente, acabaram se identificando com os nossos projetos. Então, eu posso dizer isso com muita clareza. Assim que a gente começou a trabalhar para a empresa do pai da minha sócia, né? Ele começou a indicar para outros amigos deles, porque ele viu que estava dando resultado, ele não conhecia muito bem, começou a falar, poxa, a gente era as meninas da Iplan, né? As meninas da Iplan estão fazendo um ótimo trabalho aqui pra gente, tá? Começava a comentar isso. E nisso começaram a vir outras pessoas interessadas, mas qual é a grande importância disso? Essas pessoas, elas já chegavam muito preparadas para comprar da gente. O que eu acho que é o que mais... Eu sempre gosto de falar que é o que mais... Eu já fiz muitos cursos de vendas, mas o que eu sempre achei desgastante desse processo? Quando você vende para um desconhecido, você tem que ficar o tempo inteiro provando o seu valor, contando a sua história, provando que você é uma pessoa confiável, né? Porque a gente vive num mundo aí, né? Que muitas pessoas, infelizmente, não são confiáveis. E principalmente na internet, né? Que é um universo aí ainda muito leigo. Então as pessoas caem muito em golpes e tudo mais. Então você tem que estar o tempo inteiro provando que você é boa, que você entende do assunto, que você não vai enganar a pessoa. Mas quando vem de uma indicação, de uma rede de confiança, que é esse o ponto principal, se foi o pai da minha sócia, que falou com um amigo, que confia na gente, que a gente tem um bom trabalho, eu não precisava nem disputar concorrência com outras empresas. A decisão já vinha praticamente formada. O que a gente debatia muito era o que a gente ia fazer para essa pessoa e o valor que a gente ia cobrar. Muitas vezes a gente precisava realmente negociar muito valor, né? Porque eles não tinham, justamente por não ter a clareza, né, do mercado, às vezes eles queriam pagar bem menos, né? E a gente, em alguns momentos, até aceitou, porque a gente estava começando, mas foi abrindo aí uma área de possibilidades, né? E aí o segundo movimento que a gente começou a fazer, eu quando saí do meu trabalho antigo, o meu chefe também saiu do trabalho e eu marcava, isso foi uma orientação, uma sugestão de um professor meu do meu MBA de marketing digital que deu. Comece a marcar cafés e encontros com pessoas que fizeram sentido na sua trajetória profissional para você falar da sua nova jornada para essas pessoas, porque elas naturalmente vão abrir caminhos para vocês. E é isso que eu queria compartilhar principalmente hoje com vocês. E aí eu marquei um café com o meu ex-chefe, falei dos meus projetos, mas ele já conhecia o meu trabalho, ele já sabia, enfim, que eu era uma boa funcionária, né? Porque eu marquei justamente porque ele se dava bem. E ele começou naturalmente a indicar os meus trabalhos para amigos deles e pessoas que ele conhecia que precisavam. E aí foi nessa história toda que, por exemplo, eu conheci o dono da escola de rádio, que era muito amigo dele, e é onde eu estou dando aula hoje em dia, além dos trabalhos que eu faço de serviço, né? Então, só para vocês verem que muitas vezes essas portas vão se abrindo e lá na frente é que vai realmente fazer sentido. Mas só desse movimento deles, poxa, alguma pessoa perguntava para ele, assim, essa questão de, poxa, eu tô precisando fazer um site, eu tô precisando fazer um projeto de rede social. Ele não sabia explicar bem o que a gente fazia, esse era o ponto fundamental 1. Mas ele indicava, tem uma pessoa que eu conheço que é ótima nisso, fala com essa pessoa. E quando chegava até a gente, o nosso trabalho não era convencer a pessoa a comprar da gente, mas era convencer o que essa pessoa iria comprar da gente. Então, se ela tinha um valor pouco para investir naquele momento, não dava para oferecer um pacote completo de serviços, né? Então, a gente, enfim, tinha um trabalho muito educativo, ainda tem hoje em dia, como eu falei para vocês, de explicar muito bem o que a gente fazia, os benefícios, mas a gente não ficava prometendo resultados. Porque, gente, vocês vão ver que as principais técnicas de vendas, em alguns momentos, eu, como eu falei, comecei a fazer vários cursos e comecei a tentar, né, ser a vendedora. O que envolvia isso? Pegar os depoimentos dos meus clientes, a gente tinha depoimentos já, traçar metas e resultados com marketing digital, daqui a 3 meses você vai ganhar X de dinheiro se você fizer o investimento Y, várias contas doidas e tudo mais. E eu cheguei sim a ter clientes que não me conheciam tanto e que vieram graças a essas projeções. Só que esses clientes não ficavam muito tempo com a gente, porque, principalmente o pessoal que está aqui que trabalha com marketing digital, sabe quanto é difícil a gente conseguir realmente entregar alguns resultados, principalmente se a gente realmente não tem compromisso do cliente em fazer a parte dele, investir também dinheiro nos projetos.
Então, isso também começava porque se a gente falava que em 3 meses a pessoa podia chegar ao resultado X, Y, Z e ela não chegava, era muito difícil ela querer entender que era porque uma variante daquele processo não tinha dado certo. Então, as pessoas ficavam um pouco frustradas e acabam desistindo do contrato. Mas esses clientes que chegavam até a gente muito indicados, a gente também perdeu alguns clientes nesse processo por conta disso, desse educativo, eles acabavam não ficando magoados e chateados com a gente, tá? Às vezes eles cancelavam os contratos e continuavam indicando a gente. E aí é muito importante porque essa cadeia continua até hoje rodando. E aí eu tô falando, a iPlan já tá aberta há mais de 5 anos, tá, gente? Então, desde lá de trás, do pai, da minha sócia, que indicou a gente pro primeiro cliente, até hoje a gente tem indicações que vêm dos networks que a gente estabeleceu no começo da nossa carreira. O meu ex-chefe me indicou para vários amigos, a gente fechou vários projetos, e a partir do momento que a gente fazia um projeto pequeno, desde uma criação de site, uma criação de estratégia, essas pessoas ficavam satisfeitas com os nossos trabalhos e iam indicando para as outras pessoas, os outros amigos. Então, entendam como que funciona esse processo. Uma pessoa fica satisfeita, ela vai recomendar o seu trabalho para duas. Essas duas também ficam satisfeitas, elas vão recomendando para mais duas, e isso vai se multiplicando. E aí, chegou um momento que a gente realmente não precisava fazer esforço nenhum, até hoje é assim. Os meus próprios clientes que estão comigo me indicam para os clientes novos. Então, quando algum cliente sai, e isso acontece, já vem um outro, porque os próprios clientes, eu acho engraçado isso, quando eles saem, eles já ficam preocupados em sair, mas trazer um cliente pra gente, né? Como se eles fossem embaixadores também da agência Plan. E esse é um conceito que está muito em alta. Em vez de a gente ficar focado em anunciar, em prospectar com desconhecidos, ficar ligando para as pessoas, oferecendo e dizendo, oferecendo material de graça na internet para a pessoa baixar, isso também não é errado. Não estou dizendo que não funciona, mas para mim não estava funcionando tão bem, porque não me trazia clientes que realmente ficavam muito tempo. Além disso, eu tinha que gastar muita minha energia convencendo esses clientes do valor do meu trabalho e também do que eu fazia, e eu vejo isso muito no grupo. Muitas meninas estão aqui, fazem parte de um grupo que eu criei, que a gente tem uma rede de networking de mulheres da social media, e elas debatem muito isso no grupo, né? O cliente que fica o tempo inteiro questionando, fica o tempo inteiro pedindo provas e tudo mais. Quando esse cliente vem indicado a partir de uma outra pessoa, você só tem que fazer o seu trabalho bem. E é o que eu sempre falo para os meus alunos. Você precisa se focar, não em aprender a desenvolver habilidades de vendas e tudo mais. Não, você tem que se focar em fazer um bom trabalho e entregar com qualidade. A gente diz que até entregar com um pouco mais até, né? Então, pelo menos 20% a mais do que a pessoa espera, para que essa pessoa fique tão satisfeita que ela vai querer indicar para outras pessoas. E ela não vai indicar porque, nossa, porque achou o máximo. Não, porque ela sabe que outras pessoas precisam. Porque a gente tem muito esse papel educativo no nosso mercado. A partir do momento que você criou um site que é bom para essa pessoa e a amiga dela tá precisando, ela vai falar, poxa, quem criou o meu site foi a Agência Plan. Então, se você quiser fazer o site, ó, procura elas aqui, tá aqui o contato, tá? Então, esse é o ponto principal. Façam muito bem o trabalho de vocês. Por isso que é muito importante o que eu falei no começo. Escolham muito bem os serviços que vocês prestam e que sejam serviços que vocês fazem muito bem. E mesmo fazendo muito bem, sempre se atualizem, qualifiquem para fazer esse serviço ser cada dia melhor, porque é isso que vai ajudar vocês a expandirem essa rede inicial que eu falei aqui. Então, vem indicação, você vai fazer o seu trabalho bom e até um pouco melhor do que essa pessoa espera, ela vai naturalmente, sem vocês nem precisarem pedir, recomendar o trabalho de vocês. Não é recomendar falando, gente, vocês têm que conhecer esses profissionais. Não, é quando ela vê que tem um amigo que precisa da solução, acontece de indicar. E foi assim ao longo de toda a minha trajetória profissional. Os meus amigos que alguém pedia assim, nossa, tô precisando de alguém para fazer um trabalho de rede social, tô precisando de alguém para dar um up nas minhas redes sociais. Falavam, conheço uma pessoa que faz isso, vou te indicar o contato. E aí vem o ponto 2, tá? Na nossa área de marketing digital, uma coisa que eu também percebi com muita clareza, o que mais fazia diferença na hora das vendas não eram as minhas promessas de resultados e milhões de possibilidades. Não era isso. Era o atendimento de qualidade. E o que é o atendimento de qualidade? É você dar atenção para as pessoas, ouvir os problemas delas e não só ouvir, é você também trabalhar educando essa pessoa. Então, muitas vezes,
a gente vê profissionais da área querendo esconder o jogo, né? Então tá lá numa reunião, o cliente desabafa um problema, aí a pessoa só fica preocupada em falar da história dela, dos projetos, portfólio, né? Não, é você ouvir a história daquela outra pessoa e de repente, às vezes você dando uma dica que é muito pequena pra você, uma coisa boba. Uma vez eu ensinei um cliente meu a resgatar a senha dele. Ele tava desesperado que ele tinha perdido a senha do Instagram, né? Nem fazer parte da reunião. Mas eu ajudei ele, ele ficou muito grato. Ele falou, nossa. E até hoje, um dos principais pontos que os meus clientes falam pra mim é que, aqui não só eu, mas as pessoas que trabalham comigo, a gente tem realmente essa questão do atendimento. Eles até brincam, falam assim, às vezes é tão bom desabafar com vocês, então começa a construir um pouco uma relação de amizade. Então, veio a partir de uma amizade e você vai construindo essa relação de amizade com os seus clientes. E de que forma? Escutando os problemas deles, que às vezes não vão ter a ver com o seu trabalho, mas você para escutar, você dá um incentivo e você realmente estar disponível para escutar. E claro, tem que botar um limite, né, gente? Então, assim, aqui, por exemplo, o WhatsApp, depois de 19 horas, eu não respondo mais o WhatsApp, os meus clientes sabem disso. Eu boto até no contrato, eu tenho contrato com todos os clientes para deixar muito claro essas coisas. Eu fui aprendendo isso no longo prazo, tá? Que eu já passei muita coisa de ficar, clientes querendo mandar áudio final de semana, áudios enormes, mas assim, com o tempo eu fui também criando respostas lá automáticas no número comercial, para essas pessoas entenderem que não, ali não era horário de trabalho, mas durante o horário de trabalho, eu comecei ali a focar em realmente oferecer aí, né, a minha atenção e dedicação, além do trabalho que a gente fazia. E esse acaba sendo os 20% que eu comecei falando aqui, que é como que você supera a expectativa de um cliente. Eu já percebi que só de você dar uma atenção para ele, além do trabalho que você faz, esses são os 20% que fazem exceder as expectativas. Porque você vai começando a criar essa relação, né? Realmente um vínculo muito maior. E muito do que vocês fazem, vocês principalmente aqui, meninas que trabalham com internet, pequenas coisas muito pequenas, desde isso. Como é que aperta o botão esqueceu a senha, né? Ou, conheci essa ferramenta aqui que eu achei super legal, pode te ajudar. Às vezes a pessoa descobrir alguma coisa através de vocês já vai fazer esse cliente realmente ficar grato e se identificar por você estar ajudando ele nesse processo, né? Então, o ponto fundamental aqui, façam bem o trabalho de vocês, por isso que é muito importante só fazerem o que vocês fazem bem. Tenham parceiros até para fazer o que vocês não fazem tão bem, que vocês possam colocar no pacote. Mas nunca deleguem atendimento. Eu fiz isso lá atrás, assim, e eu perdi muito cliente nessa época por causa disso. Por quê? Porque, vamos lá, para a lógica inicial. Se vinha um amigo meu, me indicou para fazer aquele trabalho e eu coloco uma outra pessoa para falar com aquela pessoa e criar esse vínculo, a pessoa ficava meio que frustrada, né? Falava, poxa, mas você indicou a Tatiana, mas assim, ela quase não aparece. Quem aparece mais falando comigo é uma outra pessoa. E isso enfraquecia. Então, o atendimento, ele realmente é a parte principal. Se veio a partir de uma indicação de alguém de confiança, então trabalhem muito a rede de confiança de vocês, seja uma pessoa que vai estar à frente de falar com esse cliente, entender os problemas desse cliente, além de prestar o serviço. Dá para equilibrar sim, e muitos serviços vocês acabam até, se for necessário, delegando, né? Mas é importante que vocês tenham essa clareza de oferecer sempre os serviços que vocês dão conta e que vocês conseguem fazer muito bem. E foquem os estudos de vocês nisso. Não se forcem, como eu fiz, de eu tenho que aprender a vender. Eu tenho que aprender a ser vendedora. Porque as vendas que eu fazia eram vendas que não me traziam retorno de longo prazo. Eu comecei a perceber que as vendas que me traziam retorno de longo prazo vinham naturalmente da cadeia dos meus amigos, que me indicavam. E quando eu me focava muito em entregar o meu melhor trabalho e dar essa atenção para esses clientes, e quando eu digo dar atenção é isso, é cuidar com muito carinho do atendimento, eles ficavam muito gratos e felizes. E mesmo saindo, até hoje, tem muito cliente meu que já saiu, já voltou, e já saiu, mas ainda me indica para outros trabalhos, e a cadeia não para de rodar. Ano passado, que foi o ano da pandemia, foi o ano que eu tive melhor retorno. Por quê? Porque o que começou a acontecer? Todas essas pessoas começaram realmente a precisar se digitalizar. E todos os meus clientes que já tinham trabalhado comigo, os meus amigos que sabiam que eu fazia esse trabalho,
começaram a me indicar para muitas pessoas. Que chegam para mim e falei, gente, peraí, eu não tô dando conta, deixa eu começar a separar. E foi quando eu resolvi focar no nicho de educação, que é uma área que eu já gosto, que eu já atuo, né? E os meus clientes só precisam entenderem. O meu primeiro cliente, que era uma empresa maior, e isso foi importante, que eu comecei também a pegar trabalhos mais completos, né? Ele veio a partir de uma indicação de uma professora minha, da Fundação Getúlio Vargas, no meu MBA, que, enfim, me conhecia, e eu falei aqui no começo, né, de você chamar pessoas importantes da sua trajetória para conversar e falar do seu trabalho, da sua jornada e tudo mais para elas. Ela me indicou, depois ela ainda virou minha cliente, que ela precisou de algum serviço, mas ela me indicou para um amigo dela que era dono de uma instituição de ensino à distância, né? Eu falei, meu Deus, graças a Deus, que maravilha. E ele nem quis conversar com outras empresas. Ele já falou, não, no caso a minha professora, que é a Ana Amélia, falou, a Ana Amélia já falou super bem de vocês. Eu não tenho dúvida que eu quero fechar com vocês, eu só preciso entender o que vocês podem me ajudar a fazer, né? Aquela história, dentro do meu orçamento, né? E a gente fechou um pacote, um orçamento dentro da realidade daquele cliente. Então, mais um ponto, o grande decisor de vendas para vocês que vêm da rede de indicação é vocês criarem pacotes de serviços que se adequem à realidade daquele cliente. Então, às vezes, é você tirar algum serviço para poder baratear, mas nunca diminuam o preço aleatoriamente. Diminuam o preço tirando alguma coisa, mas que vocês consigam entregar. Porque quando você conversa muito com o cliente, ele vai entendendo que quando saiu alguma coisa, também ele não vai conseguir tão rápido o resultado que ele espera, né? Isso acontece. Então, quando veio esse cliente indicado dessa minha professora, a gente começou a trabalhar com eles, o que aconteceu em seguida? Depois de mais ou menos uns 6 meses trabalhando com eles, ele tinha um outro amigo que tinha uma instituição de ensino também e que estava vendo que ele estava satisfeito, que estava tendo bons resultados. E perguntou o que ele estava fazendo e ele falou, eu estou trabalhando com uma agência que é excelente. E aí ele passou o meu contato para esse amigo dele e me avisou, olha, o fulano vai entrar em contato com você. E aí tem um ponto fundamental também. Todos esses clientes que chegam até mim, eles falam, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho e que eu vejo que acontece naturalmente. Eles falam assim, o fulano indicou você e ele falou super bem do seu trabalho. Se ele confia em você, eu já sei que eu vou confiar, que é o que eu tô falando pra vocês. De trazer essa rede de confiança de primeiro grau para naturalmente serem embaixadores da sua marca. Porque aí eles vão indicar, genuinamente, claro, né? A partir do momento que um amigo compartilha uma necessidade com eles. E aí vem a indicação e ele já chega praticamente convencido, você não precisa fazer nada. O que você vai precisar fazer, aí sim é muito importante, é o seu trabalho com qualidade e adequar a sua proposta para a realidade daquele cliente, né? Então, você entender aquela realidade e você pode e deve, eu sempre faço. E aí entra o meu processo de vendas. Então, o cliente chegou até mim. Eu marco uma conversa, não mando um e-mail aleatório com orçamento, não. Eu marco uma conversa para entender o que essa pessoa precisa. Até porque muitas vezes, gente, a pessoa fala que quer uma coisa, mas na verdade não é o que ela quer. E aí você entende nessa conversa inicial. Quando você conversa para entender, você também pode, eu sempre faço isso, pergunta abertamente, tá? Mas quanto que você está disposto, no primeiro momento, a investir no seu marketing digital? E eles dão uns valores ali médio, tá? Eu já sei que pode ser para mais ou para menos, mas eu pego aquele valor como um norteador para minha base de serviços. Então eu sei que se meu cliente só pode pagar R$ 500, eu não vou oferecer um pacote completo para ele. Eu vou oferecer, sei lá, fazer 3 posts por semana no Instagram apenas. E eu falo isso pra ele, olha, então, pra sua realidade, eu tenho esse pacote, tá? Mas eu também já apresento o pacote avançado, naquela apresentação que eu falei que eu desenvolvi no começo do meu trabalho. Então, tem o pacote da realidade do cliente e o pacote da realidade mais avançada, que eu falo, olha, nesse momento eu tenho esse que se adequa, mas no futuro, se você tiver interesse, eu tenho esse outro pacote. E aí o cliente conhecendo o seu trabalho, muitas vezes ele vai querer migrar de pacote, porque ele vai ficar um tempão naquele pacote e vai acabar te indicando para outros clientes que vão querer aquele mesmo pacote ou algo que você vai complementar. Então, entra um outro ponto aqui, que eu também queria trazer para vocês. Criem propostas personalizadas dentro da realidade de vocês. Então, vocês precisam ter muito clareza de quais serviços vocês oferecem, como que é esse serviço, tá? Para que vocês possam montar pacotes que envolvam, às vezes, combinação de 2 serviços, 3 serviços, mas que sejam personalizáveis para a realidade de cada cliente. Então, se vem um cliente que fala que pode investir R$ 800, eu vou juntar 2 serviços para oferecer para ele aquele valor. Não, esse cliente só pode oferecer 500, não vou oferecer o mesmo pacote de 800, vai ser um outro pacote. E aí, ou ele vai crescer junto com a agência, né?
que a gente começa a trazer retorno, a gente espera que ele queira investir mais no digital dele, ou ele vai ficar ali um tempo e vai trazer outros clientes, que foi o que aconteceu. Esse meu cliente, até hoje a gente mudou, depois na pandemia ele quis aumentar o pacote porque ele viu que precisava mais de divulgação, e aí ele indicou para um outro amigo dele, que veio também com uma instituição de ensino, né, à distância, e a gente começou a fazer um trabalho similar. Então, o que também foi importante para mim é que eu comecei, né, justamente por isso, como venho de uma rede de confiança, os amigos indicam para amigos que muitas vezes estão no mesmo nicho, no mesmo trabalho. Então você acaba também conseguindo estabelecer aí os seus pacotes de serviços, né, dentro de um mesmo setor. Isso facilita, porque você não precisa ficar também estudando do zero mercado e tudo mais, né? Então isso já ajuda bastante nesse processo. E aí começou a vir essa cadeia. Esse meu cliente novo já veio confiando no meu trabalho. Então foi muito fácil eu estabelecer uma relação com ele de confiança, porque ele já veio indicado por uma pessoa. E até hoje, todos, inclusive os meus alunos que vêm indicados de outras pessoas, já falam isso. Ah, fulano me indicou e ele falou super bem do seu trabalho. Então, a minha etapa aí não é mais convencer a pessoa a comprar de mim, é convencer o que ela vai comprar de mim. E isso pra mim é muito mais fácil, muito mais natural, porque eu falo das coisas que eu acredito. Eu falo do que eu amo fazer e de como eu faço. Eu não fico oferecendo serviços, que foi o que eu falei lá atrás, que eu não faço bem ou que eu não gosto de fazer. Eu já fiz isso em outros momentos e foi horrível. Então eu recomendo que vocês já façam essa avaliação para que fique mais fácil para vocês. Quanto mais vocês fazerem o que vocês gostam bem, mais naturalmente o cliente vai ficar encantado, vai ficar feliz e satisfeito e mais vai trazer outros clientes para vocês sem vocês nem precisarem se esforçar. E eu falo isso porque é a minha experiência própria. Eu já peguei outros clientes, como eu falei para vocês, de outras técnicas de venda, e eu vou até trazer algumas para quem tiver interesse, mas não eram os clientes que ficavam comigo no longo prazo. Então, se vocês entrarem hoje em dia no site da Agência Plan, né, agenciaplan.com.br, a gente também segue uma estratégia muito conhecida, que é de oferecer alguns materiais de graça para as pessoas baixarem e que falam do nosso trabalho, para essas pessoas conhecerem a gente e a gente começar a se relacionar com elas, né? Vão poder enviar alguns e-mails para elas, né? Ou fazer algum evento de graça para elas conhecerem o nosso trabalho e tudo mais. Isso eu também faço. E às vezes vem cliente, vem sim, não tem problema nenhum. E eles vão criando esse vínculo. A partir do momento que eu faço um bom trabalho para eles, eles também acabam, né, se aproximando e fazendo esse processo de indicação também de forma natural. Mas o que realmente fez a agência crescer e até hoje é essa rede de indicações que eu fiz no começo do meu trabalho, que vinha de vínculos próximos, pessoas de confiança que já confiavam no meu trabalho, e eu falei dos meus projetos, eu falei do que eu gostava, eu falei do que eu amava, e eu falava aquilo com tanta felicidade, e a minha sócia também na época, né, que as pessoas naturalmente falavam, nossa, que legal, então ela vai fazer um bom trabalho, ela gosta do que ela faz, então ela vai, e passavam essa rede, essa cadeia girar, e até hoje essa cadeia gira, né. Então, depois que eu fiz várias técnicas de vendas, eu via que a maioria que realmente funcionava era esse alcance das indicações. Por isso que eu falo, não acredito que isso vai funcionar muito para venda de produtos, mas funciona muito para venda de serviços e principalmente na nossa área do marketing digital, que é uma rede que precisa dessa confiança. As pessoas são muito desconfiadas com a internet, vocês que trabalham sabem disso até melhor do que eu, né? E tem esse outro ponto. Então, também tem esse lado da gente oferecer material, a gente oferecer degustação de serviços para que pessoas que não conhecem a gente conheçam a gente. Então, também é um outro caminho que dá para seguir, não tem problema. E aí a gente entra na estratégia que mais está valendo no marketing digital, que é o inbound marketing. Você oferece conteúdo de qualidade, mas em troca do contato daquela pessoa para que você mantenha esse relacionamento. Então, seja criando um grupo de atualizações que a pessoa possa ficar recebendo esse material, seja criando desafios para as pessoas participarem, ou seja, até enviando uma sequência de e-mails de um assunto que tem a ver com o e-book, por exemplo, que a pessoa baixou, um livro virtual e tudo mais. Então, isso vocês podem e devem fazer também, que é uma metodologia muito em prática, mas eu vejo que demora muito e é muito mais desgastante, porque você precisa fazer um conteúdo incrível, você precisa ficar ali o tempo inteiro, né, prospectando ativamente e tudo mais, mas é um caminho que existe que também dá pra fazer. E o terceiro caminho, que eu também faço e me dá mais retorno até do que esse do meio, é o SEO. O que é o SEO, né? É quando você cria uma página ou um site, enfim, como eu falei pra vocês, vai fazer um e-book, né?
vai fazer um material específico, você criar esse material otimizado para as buscas. Então, você se preocupar em entender quais são as palavras-chave que o seu público busca no Google e tudo mais, colocar nessa página, nesse site, para que naturalmente, quando a pessoa digite no Google por aquele serviço, né, pelo que ela está buscando, ela encontre você como opção, tá? E aí, eu vou até compartilhar minha tela para mostrar um exemplo disso, né? Que é quando você também vende sem se esforçar, porque a pessoa descobre. Então, assim, um dos materiais que eu disponibilizei, eu vou até compartilhar aqui minha tela para vocês verem. Deixa eu só chegar até aí. Ó, então aqui, ó, acho que eu entrei aqui, eu não sei se eu fechei aqui. Aqui, tá. Eu uso a Hotmart para vender os meus cursos online e também para vender, tá carregando ainda, tá, gente? Para vender uma planilha que eu fiz, que é uma planilha para ajudar as pessoas que são MEI, assim como eu, MEI de marketing digital, tem um método específico para declarar o imposto de renda. E aí eu coloquei essa planilha à venda por um preço muito acessível na internet. Só que o que eu fiz? Eu fiz um ótimo trabalho de SEO. Eu peguei palavras-chave e tem ferramentas que fazem isso, mapeiam isso, como o Google Trends, até posso colocar aqui no final, tá? Você usar essas ferramentas, você faz essa pesquisa e configura isso na sua página. E aí, naturalmente, as pessoas vão cair na sua página, vão ver o conteúdo, então você também tem que se preocupar com a qualidade, e vão, aqui no caso, ó, essa semana eu vendi aqui 2 planilhas, bem baratinhas, sem fazer esforço nenhum, gente. As pessoas simplesmente encontraram a planilha e decidiram baixar e comprar. E é um valor super acessível também, né? Porque é um material de degustação e tudo mais. Mas é uma forma que você tem também de fazer isso de uma forma muito natural, porque a pessoa vai digitar no Google pelo que você oferece e vai te encontrar. Então, esse eu também acho que é um caminho que hoje em dia é muito melhor. As pessoas confiam muito mais no Google do que nas propagandas, nos anúncios. Então, aparece patrocinado, já cria, de certa forma, em algumas pessoas, não em todo mundo, né? Uma rejeição maior. Você tem que voltar para aquele processo de provar o seu trabalho, de argumentar que você realmente estudou, de argumentar que realmente você tem resultados, pegar depoimentos, tudo mais. Não tenho nada contra fazer isso, tá? Funciona. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é essa outra forma de fazer isso de uma forma mais natural e que eu vejo que é a que funciona pra mim. Então, resumindo o que eu falei aqui, é você pegar a sua rede de confiança e falar do seu trabalho, bem do seu trabalho, para que amigos, parentes entendam o que você faz com clareza e vejam que você gosta e faz bem aquele trabalho, para que eles possam falar para os amigos deles que precisam e tudo mais desse trabalho sobre o seu trabalho, tá? E aí, naturalmente, vão vir pessoas procurar você. E qual é a sua fase aqui mais importante? É você saber o que você faz, falar com clareza o que você faz, tá? E você oferecer pacotes que tenham a ver com a realidade daquela pessoa. Então, criar propostas personalizadas que se adequem à realidade daquela pessoa, para que vocês realmente consigam fazer a venda. Porque aí não é comprar de você, é comprar o que de você, que vai ser a pergunta e que eu acho que é muito mais fácil de responder do que a outra de você ter que ficar ali disputando com várias pessoas ali no meio da concorrência e tudo mais e debater preço. Debater preço a gente sempre vai ter que debater, mas você pode criar uma proposta adequada à realidade daquele cliente, tá? Até que vai chegar um ponto que você vai poder escolher os seus clientes. Ah, não, você tá querendo baixar muito o preço, não me sintonizei com esse processo, não quero. Porque você vai ter aí uma série, né, é como se fosse uma cadeia, que nem eu falei no começo. Um indica, fica satisfeito, indica para mais 2, que vão indicar para mais 2, e essa rede, no longo prazo, vai se estreitando e vai trazendo os retornos. Então, é como plantar uma sementinha que você vai colher os frutos lá na frente. Só que o que você ganha? Você ganha embaixadores. Então, quando você faz bem o seu trabalho e aquela chave que eu falei para vocês, faz isso com a qualidade do atendimento, que é os 20% a mais. Então, dá atenção, faça reuniões. Eu faço reuniões uma vez por mês com os meus clientes. E não são reuniões só de trabalho, para você conversar também, entender o que está acontecendo com ele. Deixar ele desabafar também um pouco dos problemas dele. Isso é importante às vezes, para que ele tenha essa conexão, naturalmente também se sinta acolhido e queira continuar e também indicar ainda mais. Isso aí acontece naturalmente se você fizer isso, né? Então, delegue serviços e tarefas que não são atendimento, tá? É muito importante isso. Tarefas que você não gosta de fazer, delegue, porque é importante que você faça mais do que você gosta, para você ter aquilo você ter aquela felicidade no que você está fazendo, se sentir bem, porque a outra pessoa vai perceber isso do outro lado, tá? E naturalmente ela vai levar isso para as outras pessoas.
Segundo ponto, que vocês também podem utilizar do que eu falei aqui, que eu também faço, é disponibilizar alguns materiais de graça para download, em troca dos contatos e criar conteúdos de relacionamento, sequências de e-mails e tudo mais. E o terceiro ponto é o SEO, que é você criar um site, criar uma página de alguma divulgação de algum produto ou serviço que seja otimizado para as buscas. Então, entender quais são as palavras-chave que o seu público busca, configurar isso, usar essas palavras nos textos, nas imagens e na parte técnica. Existem várias ferramentas que fazem isso para vocês, tá? Talvez isso seja importante que alguns se especializem, mas não tem problema. Eu sempre falo, gente, se vocês quiserem fazer um curso nesse momento para se aprofundar, se especializem em SEO, porque vai trazer um retorno de 3 a 6 meses, mas vai trazer um ótimo retorno, né? Então, otimização de buscas, entendam bem isso e façam isso para vocês, porque é uma coisa que você vai fazer uma vez ou outra e vai trazer esses frutos naturalmente. Vocês vão ter que ter só um pouquinho de paciência, tá? E aí, depois de algum tempo, vocês vão começar a colher esses frutos sem praticamente ter esforço nenhum, que é o que eu mostrei. Vai e vem, pode ser com pequenas coisas, mas até com coisas maiores. Tem gente que descobre o site da agência numa busca aí e já liga interessado, porque aí também tem o nosso trabalho, né? De a gente apresentar bem também o que a gente faz, tudo mais, que é um complemento a tudo que eu falei. Mas o mais importante, então assim, se eu puder deixar um dever de casa aqui pra vocês hoje, tá? Primeiro, sentem aí e definam quem são pessoas próximas de vocês, amigos, familiares, enfim, quem são pessoas próximas que vocês sabem que ainda não entendem bem o trabalho de vocês e que vocês poderiam falar desse trabalho melhor com essas pessoas, falar o que vocês fazem, chamar, como eu falei aqui o exemplo, para um café, chamar para conhecer melhor, apresentar melhor o seu trabalho para essa pessoa, principalmente se for pessoas, colegas de trabalho antigo, que já fazem uma coisa assim lá e vão entender melhor isso. Façam isso, tragam essas pessoas para perto, mostrando e falando do trabalho de vocês. Porque elas vão saber que você está fazendo aquilo e já tenham clareza do que vocês querem fazer, do que vocês fazem bem, porque é importante focar no que vocês fazem bem, não foquem no que está em alta ou no que está supostamente dando mais dinheiro, porque na internet as coisas mudam com muita rapidez e facilidade. Foque em fazer o que você faz bem e faça mais disso, porque o cliente do outro lado vai perceber e vai começar a indicar para outras pessoas você. Mas se você não fizer aquilo bem, satisfeito, feliz, ele não indica porque ele não percebe, né, a satisfação, ele não percebe esse encantamento. E trabalhem muito. Se vocês precisarem estudar alguma coisa, eu recomendo que vocês estudem em SEO, que é essa metodologia que eu falei das buscas, e que vocês conseguem utilizar tanto no site de vocês, quanto também em outros projetos que vocês queiram desenvolver. Então, acho que isso vai ajudar muito vocês. Não é da noite pro dia, mas é como eu falei, em 3 meses, né, que eu apresentei lá o meu trabalho para minha família e para os meus amigos, começou já a vir pessoas que contrataram efetivamente a gente. E aí vocês precisam fazer a parte de vocês, que é só de vocês, o bom trabalho. É fazer com clareza, com honestidade, transparência, muita segurança e qualidade, porque o resto vem com naturalidade. O que eu vejo acontecer muito, infelizmente também, é as pessoas não fazerem também esse trabalho com empenho e às vezes com qualidade, ficam muito preocupadas no dinheiro, né? Ah, então eu tenho que ganhar X, Y e Z. Calma, você vai ganhar um dia isso. Se você fizer um bom trabalho, você vai começando e aos poucos vai vir isso. Mas não foquem tanto só no dinheiro. Foquem em realmente ter satisfação no trabalho de vocês, porque é isso que vai emergir, é isso que vai circular, é isso que realmente vai fazer os outros clientes verem você com um bom olhar a ponto de querer indicar, tá? Então, muito além de fazer apenas um bom trabalho, é você amar aquele trabalho que você faz, entregar o seu melhor, e isso naturalmente vai voltar para vocês, tá? Eu acho que pelo menos já deu para vocês aí entenderem bem aí essa questão do universo de vendas, que era a proposta, tá? Então, para quem ficou até o final, muito obrigada, tá? Quem quiser, que não conhece ainda, quiser conhecer agenciaplan.com.br, @agenciaplan, que é o Instagram, né? Pra gente poder ali trocar experiências e tudo mais, tá? E as meninas que fazem parte do grupo de social media, a gente troca mais figurinhas lá e tudo mais, quem for de fora. E também sigam lá a agência, a gente sempre tem, gente, alguns eventos de graça. Também vai acontecer semana que vem a Semana das Carreiras Digitais. Então, até pra Rebeca aqui, que tá com essas questões aí de realmente mais específicas de trabalho digital. Essa Semana das Carreiras Digitais é em parceria com a Escola de Rádio, que é onde eu dou aula. A gente vai falar cada dia de graça, tá? São lives no Instagram, que a gente vai falar cada dia de uma carreira digital, né? Então, a gente vai falar um dia como é que é ser influenciador, como é que é prestar serviços, como que é
trabalhar como MEI, por conta própria, ser autônomo, como é que é ser CLT, né? Tem vaga ainda de CLT, né? É que às vezes a gente não tá muito focado em descobrir, mas aí eu te falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, se vocês tiverem interesse, é só entrar no site agenciaplan.com.br que tem lá pra se inscrever, ou também nas redes sociais, tá? E também para parceria, se estivesse falando, gente, é isso. A Vládia também, muito obrigada, Vládia, por estar aqui também, que também foi minha aluna e também tá aí nessa área aí, né, de serviços. E é isso, gente. Então, uma boa noite pra vocês e até uma próxima.